as glórias, eu vou um pouco na contramão do programa. É contramão? Então, não, tô ligado, é contramão. Eu vou um pouco na contramão de muita gente que tenta minimizar o trampo do técnico, tá? Isso eu tenho comigo. Eu acredito plenamente, e isso, vai ser difícil eu tirar isso da minha cabeça, que um técnico não ganha jogo, tá? O São Paulo, ele teve, na minha era assistindo futebol, ele teve o Tele. Eu comecei em 90. Tele Santana, ele ganhava no fio do bigode ali. O Raí não veio do Barcelona, o Raí veio do Botafogo de Ribeirão Preto. Sim. Né? O Miller não veio do Paris Saint-Germain, do Real Madrid. Os caras vieram do meio do nada ali, veio da base. Então o que o Tele Santana fez ali foi revolucionário. E eu concordo que isso não é parâmetro pra nada. Né? Quem é o Tele Santana hoje? Ninguém nem é sombra do que o Tele Santana é. Mas o Muricy também teve um feito grandioso no São Paulo de ganhar 3 brasileiros. Sim. O Autuori, quando ele ganhou o Mundial no São Paulo, ele não vem porque ele era bonito, porque ele falava grosso. Ele vem pro São Paulo porque ele tinha ganhado a Libertadores com o Cruzeiro. Ele vem pro São Paulo com uma bagagem de Libertadores. E o que ele faz no São Paulo? Ele vai lá e ganha a Libertadores, porque ele conhece o caminho, né? Quando vem o Leão, ele meio que começa a reformular o São Paulo. E o Leão, ele era um técnico vencedor. Tinha ganhado com o Santos um torneio brasileiro, no Campeonato Brasileiro 2002, que ele ganhou da gente. Sim. Em 2005, ele arruma o São Paulo misteriosamente, não. Foi o técnico chamado para os Galácticos do Corinthians, lá quando teve o Carlos Alberto, o Tevez, o caramba. Não era um aventureiro. O São Paulo, naquele ano, acaba com a tríplice coroa. Ele ganhou Paulista, Libertadores e Mundial. Não é mera casualidade. Eu não acredito em mera casualidade. Quando o Muricy Ramalho é chamado porque o São Paulo vai cair em 2013, 14, eu não lembro agora. 17. Não, um pouco antes. Pouco antes, não foi? Foi 17. Não, antes. Chamaram... Antes do Osório. Não tinha, o São Paulo ia cair, Rodrigo cai foi 17? Então. Acho que foi a 17. Mas enfim, quando o São Paulo ia cair, não pode cair. Traz o Muricy. Aí o que aconteceu com o São Paulo? Ele não cai. Então, era só trazer o Muricy antes. Esse é o papo que eu preciso acreditar. Se o Muricy vier, não cai, vai ganhar jogos. Então, por que você fica pestanejando, fica protelando tanto em contratar um técnico? Sem dúvida. O São Paulo chega do nada, e contrata o Diniz. Quantos títulos tinha na carreira do Diniz? Nenhum. Quantos ele ganhou no São Paulo? Nenhum. O que era mais provável. Sim. Chega o Thiago Carpini. Quantos títulos tinha o Thiago Carpini? Nenhum. Ganhou quantos? Isso o Sérgio Baresi, o Adilson Batista. É técnico que é colocado ali pra nada. Doriva. É cara que você sabe que não vai ganhar porque ele nunca ganhou. Você não adianta colocar um cara pra fazer um carro de Fórmula 1 se ele nunca fez. Quando o São Paulo, do nada, ele traz o Crespo, que era campeão da Sul-Americana, ele ganhou o Paulista no São Paulo. Então foi o técnico ali. A zaga dele não era o Baresi e o Van Dijk, né? Não era o Oscar e o Dario. Não, era a zaga que todo mundo tinha. Jogava ali com o lateral na zaga também. Também tinha Pablo e Vitor Bueno no ataque. Então você tinha um técnico vencedor que ganhou, apesar de Martim Benítez, que chamavam de bichado, Daniel Alves problemático, Juan Frei idoso, cadavérico ali. Tinha o Reinaldo. Foi longe na Libertadores. E foi longe. Foi roubado. Exato. Fomos roubados. O Edgardo Bausa, ele tinha ganhado 2 Libertadores quando veio pro São Paulo. O São Paulo foi a única Libertadores digna que fez foi depois de roubado 2000. pelo Volpe. Então, o Bausa chega na semifinal da Libertadores com o São Paulo e ele perde porque os caras tiram o Caleri no tapetão contra o Atlético Nacional. Bausa poderia ter ganhado a Libertadores. Quando chega o Dorival Júnior, o que acontece? Nós ganhamos uma Copa do Brasil contra o Sport, fácil. Palmeiras, eliminado, perdendo o jogo aqui e lá. Com Abel Ferreira, Leila Pereira. Ganhamos do Corinthians, eliminamos o Corinthians, e ganhamos do Flamengo depois com superioridade de futebol. Não adianta falar que o São Paulo ficou contra o Flamengo igual o Liverpool, claro, só um time jogar. O São Paulo ganhou na bola. Primeiro tempo o Flamengo não viu contra a bola. Sim, exato. Então, é possível dizer que o técnico ganha jogo? É claro que é. O São Paulo trouxe um técnico na gestão Júlio Casares e meio. Que era meio era o Crespo e o outro era o Dorival. E aí o Dorival, que era campeão da Copa do Brasil com o Santos, campeão da Copa do Brasil com o Flamengo, campeão da Libertadores com o Flamengo. Não é nenhum primor, não. Mas é campeão, sabe o caminho de ganhar um título. Ele chegou no São Paulo e falou, peraí, eu tenho aqui a Barra Funda pra treinar. O campo é aquele ali, é o Morumbi?
É esse brasão aqui, os caras tudo pago aí. Pegou o São Paulo e falou pros caras, ó, ânimo. Não precisa vir o Rames, não precisa vir o Zidane, é Rodrigo Nestor, é Rato, é Caio Paulista, é Rafinha com 50 anos. Vamos jogar vocês e vamos ganhar isso aqui. Base, Beraldo, base, Pablo Maia, base, Alisson, o Alisson voltando de depressão. Não tinha voltado. Ele inventou, voltando de depressão. Ele inventou o Alisson de volante. Ou o próprio Alisson pediu, ele viu que dava, e o cara vai lá e belisca com uma Copa do Brasil inédita. Então isso não é mera casualidade. Se você me perguntar, o São Paulo volta? Fácil. Não é difícil. O cara do Paris Saint-Germain, o atacante, como é que ele chama? Dembélé? Não, o outro. Kvaratskhelia? Que Kvaratskhelia? Deboué, eu não sei nem o nome. Dembélé, não é Dembélé, é o outro, Eboué, algum outro nome assim. Ah, é o... Do rei. Doê, alguma coisa. Doué. Tá vendo Doué. como ninguém nem. Você sabia o nome? Alguém sabia o nome? Sabe eu não por, vi, não. e É por o que Doué. o cara ganhou a Champions agora e acabou de eliminar o Bayern de Munique? Não é a contratação cara igual Harry Kane, Lewandowski, Mbappé. Não, é da base. Não precisa você. Churré, não é Churré? Não, Não, Churré. é Doué. Você, Doué. Você não precisa contratar um jogador igual o Vitor Roque, igual o Paulinho, pra gastar 400 milhões em dois caras pra fazer frente com o Palmeiras. Não precisa. O Paulinho não joga muito mais bola do que o... Deixa eu pensar aqui, do que o Ferreirinha. Não joga, aliás, não joga mais que o Ferreirinha. Esse Vitor Roque não joga, talvez, mais do que o André Silva de Neno. Talvez não. Porque... Agora eu quero ver se um dia alguém vai olhar na minha cara e falar que Rafael Veiga joga mais bola que o Lucas Moura. Isso eu quero ver alguém me falar isso na minha cara. Tem um monte que fala. Tem um monte Pra mim, fala não vai joga. falar isso. Eu quero que Não mostre. joga nunca. Tira o pênalti do Rafael Veiga lá. Ele é um jogador inocente de bola. Um inútil de bola. Então, assim, pra você ter um time competitivo, você tem que ter um técnico. Esse time do Palmeiras é um catado se você tirar o Abel Ferreira de lá. É um time que vai ter que se contratar mais um bilhão. O Abel vai sofrer agora. Independente, o Abel ganha. O Abel Verdade. tira no fio do bigode, Tem ele corpo. ganha. O Renato Gaúcho ganha no fio do bigode. Ele vai e puxa o caneco. Verdade. O Jorge Jesus, ele provou pra gente que não é qualquer técnico, que não é só o Flamengo. O brasão, a camisa, a torcida, tem que ter técnico. Quando você tem Sampaoli fracassando, Domenech Torren, Paulo Souza, Vitor Pereira, Rogério Ceni não fracassou, ganhou o brasileiro, nem o Dorival ganhou também. De resto, todos os técnicos, Renato Gaúcho, todos fracassaram lá. Então o Jorge Jesus é um milagreiro? Não é um milagreiro, ele sabe mais que os outros. Quando você tem um técnico, você esquece Belmonte e Casares. Belmonte e Casares, se não venderem o Ferreirinha jogando, não perder o Alan Franco da renovação contratual, não vender do nada o time base, ficarem quietinhos com o salário pago, quem tem que ganhar é o Crespo. E o Crespo tem essa capacidade. E junto com o Oscar, com o Lucas, com o Luca, com os moleques de camisa 9 lá, os 4 camisa 9, Luciano. Posiciona bem o Luciano, que ele não faz gol em qual back do Brasil? Qual back do Brasil para o Luciano de atacante? Eu quero lembrar. Em qual time que esse moleque não fez gol? Jogando no ataque ali de segundo atacante, flutuando com o Brenner, flutuando agora com o Rian Francisco. vai jogar no ataque. É lógico. Vai sair do Por quê? meio. Porque você sai daquela maluquice desgramada que nós entramos de, Rafinha é zagueiro, o Oscar é volante, o Luciano é meia, o centroavante você vai pôr na ponta esquerda. Nós passamos por isso quanto tempo? Então, se o técnico chega agora e fala, não, Luciano, você é meio atacante, acabou a conversa. Tem que trazer um meia pra ele pra colocar de reserva do Oscar, revezando, e o São Paulo volta. Nós não vimos o Atlético Paranaense beliscar uma Libertadores? Quem era o time do Atlético Paranaense que ganhou a Libertadores? Copa do Brasil. E a Copa do Brasil. Chegou a final do Felipão. Chegou a final com o Felipão, quase ganhou. O Pedro faz um gol lá, né? Que é no Maracanã eles empataram. O Pedro ganhou o jogo na Arena da Baixada lá. Foi. Mas na Copa do Brasil eles ganharam do Flamengo. Então, assim, qual que era o time do Atlético Paranaense? Que, nossa! Tinha Nicão. Porra! Entendeu a jogada? Você tinha Nicão no time, destruindo lá. E aí eu vi o Fluminense. Cabia no São Paulo Canóbio lá do Ferreirinha hoje? Cabia no São Paulo Everaldo? Cabia no São Paulo hoje Germancano? Cabia no São Paulo a maioria dos caras do Fluminense hoje? Esses caras cabem no São Paulo? Eu acho que cabe o Samuel Xavier na direita. O Fábio, talvez. Não, Fábio com certeza. Isso é embaçado. Thiago Silva, óbvio. São caras diferenciados. Mas você vê, 2 de 40 e poucos anos. De resto, esse time do Fluminense não é melhor que o São Paulo e apanha 2 aqui na Libertadores, apanha as 2 aqui na Copa do Brasil e vai apanhar do São Paulo. Só que lá no Mundial tá eliminando o Inter de Milão, finalista de Champions. Porque tem técnico. Por que tem técnico? É porque tem técnico.
É só isso. Então o São Paulo, ele reluta em... O Ares joga muito. Não, o Ares, joga pra caramba esse moleque. Mas eu esqueci dele. Esse cabe em qualquer time. Acho que uns 3 do Fluminense, mas eu concordo plenamente contigo. Então, agora, se você pensar direitinho que nós temos um técnico hoje e que nós temos que contratar técnico quando o Crespo sair, era pra ter colocado uma multa de 30 milhões no Dorival. Ganhou a Copa do Brasil, chama o moleque em julho, agosto, vem cá, 30 milhões a multa rescisória, ninguém vai levar. Você não ganhou com o cara, já não achou o técnico. Pra mim, o São Paulo não quer ter técnico bom. É falta de vontade. Um técnico bom, você tem que montar um time bom. Igual o Michael Bill indo embora com o Rogério Ceni, porque chegou pra treinar o time e o Thiago Mendes dando uma coletiva de dispensa. O cara falou, como é que é? Eu chego pra treinar o time com o desenho feito aqui, o cara tá dando uma entrevista que ele vai embora. Eu vou embora agora. E foi embora, deixou de ganhar 5 milhões por causa de 2 dias, que ele seria demitido dali 2 dias. Não foi demitido, não ganhou nada e foi embora porque ele falou, aqui não tem trabalho sério. O que o São Paulo tem hoje é a falta de trabalho sério. Um técnico igual o Dorival, ele não é benéfico pro São Paulo. Tanto que o Júlio Casares nas entrelinhas tá falando bobagem. Tá falando que deixou de ganhar 200 e poucos milhões porque não vendeu na Copa do Brasil. Mas na época que ganhou, o que ele falava? Não, Copa do Brasil, nós não vendemos para ganhar, ganha o técnico. Isso é balela. Quem pediu para segurar os jogadores foi o Dorival. O Dorival falou, não precisa me trazer ninguém. Ele falou isso. Mas não venda meus jogadores. E chegaram Lucas e Ramos. O São Paulo comprou ainda. Então quando o dinheiro evapora, não é só porque o técnico pediu o Tietê. Porque o técnico pediu aí o Raniel. Não é não. Isso faz evaporar. Mas o São Paulo, quando tem um técnico que não tá pedindo um monte de coisa de empresário A e B, que empurra lá, encavala ali, o São Paulo tem condição plena de ganhar já esse ano. Time tem. A gente passa time por time. São Paulo e Palmeiras, prefiro o elenco do São Paulo. Elenco. Ah, mas não tem ponta, reserva. Meu amigo, nós temos Lucas e Ferreirinho, o resto é conversa. Quem que é o reserva é o Flaco Lopes, o reserva do enganador Vitor Roque? Onde que esses caras têm mais camisa 9 que a gente? E pra mim o Flaco joga mais do que o Vitor Roque 1 zilhão de vezes mais. Mas o Vitor Roque pelo preço tem que jogar. Isso é a politicagem que também passa no São Paulo. Agora, se você me perguntar time por time, a gente for comparar com o Cruzeiro, com o Fluminense, esses do Mundial aí, todos, tirando o Flamengo. O Flamengo é um timaço mesmo. Tirando o Flamengo, pra mim o São Paulo tem o segundo melhor plantel do Brasil. Mas o Flamengo agora vai sofrer São Gerson.